Obrigada. Theo, vou colocar para você um pouco também aqui para a gente chamar a atenção para El Salvador, né? Que é um local liderado por Nayib. A gente tem a informação aqui que tem o Nayib Bukele, é isso? Desculpa, não sei se eu estou falando certo. Bukele, Bukele, desculpe. Os bolsonaristas amam, né? Esse líder de El Salvador, ele é sempre mencionado, há sempre comparações, a forma como a segurança pública é tratada no país, é sempre feito esse paralelo. Então, me parece que não foi uma escolha deliberada do Silvio-Ney, né? O que a gente tem de informação? Foi apenas por essa afinidade ideológica? Pois é, Tainá, ele acaba, no final das contas, escolhendo como destino um país que é comandado por uma referência da direita brasileira e principalmente do clã Bolsonaro, em especial, o ex-presidente mencionava várias vezes o Bukele, mas em especial Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro faz uma série de publicações com relação à atuação do governo do Bukele, que virou, no final das contas, ali um símbolo da direita na América Latina, em meio a uma série de países que são comandados por presidentes mais à esquerda ou de centro-esquerda naquele momento. E aí, a partir do momento da vitória de Bukele, passa a ser e se tornar essa figura para a direita, não só no Brasil, mas em diversos países. Aí depois há uma série de vitórias de lideranças da direita aqui na região. E o Bukele acaba sendo essa referência também para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, obviamente, pode ter alguma relação nessa busca por um respaldo de um país que tem na sua liderança um líder que tem o mesmo pensamento e a mesma linha ideológica do que pregam os integrantes da família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro faz uma série de publicações nas redes sociais dele sobre o governo do Bukele, sobre esse milagre do Bukele, como eles se referem, sobre principalmente a atuação na segurança pública. Então isso vem acontecendo já tem bastante tempo. O próprio Flávio e Eduardo viajaram para se encontrar em El Salvador, e o Eli Jonas me lembrava disso há pouco, com o intuito de se encontrar com o Bukele, com o intuito de se encontrar também com integrantes do governo. Isso faz parte dessa aproximação e dessa relação mais próxima ideológica entre o clã Bolsonaro e o Bukele, que poderia eventualmente se transformar em algo benéfico. E essa pode ser a avaliação do Silvio-Ney Vasquez para a situação jurídica dele a partir do momento que ele chegasse lá. Fato é que ele não conseguiu chegar lá por conta da violação da tornozeleira eletrônica. A partir do momento em que o Eli Jonas explicava há pouco, eu comentei também brevemente, a violação da tornozeleira com o rompimento do equipamento, as autoridades são alertadas, então não tem muita escapatória com relação a isso, porque é um processo que acontece de maneira rápida quando há esse rompimento completo. Foi o que aconteceu e, no final das contas, frustrou os planos dele de deixar o Brasil rumo a um país comandado por uma liderança de direita que tem a simpatia, uma relação ali de admiração pelo clã Bolsonaro, que poderia eventualmente, num cenário ali, obviamente a gente está tratando um cenário hipotético, mas poderia eventualmente dificultar um retorno dele ao Brasil. Fato é que, diferentemente de outras pessoas que passaram por condenações pelo Supremo Tribunal Federal, como Carla Zambelli e Alexandre Ramagem, o Silvio-Ney Vasquez não teve o mesmo sucesso que os dois de deixar o Brasil. Diferentemente deles, obviamente, isso é importante de deixar claro, eles não tinham a tornozeleira eletrônica. No caso do Silvio-Ney Vasquez, ex-diretor-geral da PRF, ele usava o equipamento e é isso que faz toda a diferença nesse caso, porque isso impediu que ele, de fato, viajasse. Conseguiu ir longe. Isso é inegável. Conseguiu ir longe mesmo com a tornozeleira eletrônica. O Eli Jonas mencionava há pouco todo esse trâmite, pelo menos num primeiro momento parcialmente rompida, depois a violação completa, mas esse foi o diferencial com relação aos casos de Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, que não tinham
esse monitoramento, não tinham essa medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal contra eles e, no final das contas, conseguiram, cada um à sua maneira, seja por meio de Georgetown, na Guiana, seja por meio de uma viagem prévia aos Estados Unidos para depois chegar à Itália, fugir do Brasil e, pelo menos nesse momento, também fugir das responsabilizações pelos crimes que eles cometeram.